complexo o nosso processo de compra, como é complexo o nosso processo de escolha. E isso, quando a gente entende isso, a gente começa a se despertar para o fato da gente, nos nossos relacionamentos, ter que conhecer algumas coisas. Eu estudei marketing por muitos anos dentro da universidade. Só que enquanto eu não entendi que o marketing estava conectado à compreensão do ser humano, não consegui fazer muito com isso. Quando eu realmente compreendi como a energia humana funciona, o que faz com que uma pessoa decida ou não, o quanto é importante uma tomada de decisão, aí eu consigo olhar para as ferramentas do marketing e falar, peraí, isso aqui é extremamente aplicável. Então o Philip Kotler, ele definiu uma frase muito útil para a gente nesse momento. Ele disse assim, ó, planos não são nada, planejamento é tudo. Ele colocou essa frase dentro de um livro que ganhou Harvard. Foi um livro muito utilizado pelas pessoas que estudaram marketing na sua essência. Eu quero trazer essa frase para vocês. E como interpretar essa frase? Talvez você vai se conectar com o que eu tô falando. É natural que a gente olhe uma pessoa fazendo uma determinada coisa, né? A pessoa na rede social ela vai crescer, ela começa a fazer lives. O outro começa a fazer um evento. E a gente, às vezes, querendo crescer, a gente copia. A gente não sabe o que ele tá fazendo, não sabe qual é a ideia dele, a gente copia o que a gente tá vendo. E depois a gente não consegue entender por que ele tem resultado e a gente não. O Kotler diz que planos, que é aquilo que tá visível, que é aquilo que a gente tá fazendo, não são nada. Planejamento é tudo. E o plano, ele é a ponta do iceberg, ou seja, ele é o desdobramento do planejamento. Então, se você copiar algo do plano de alguém, pode ser que o seu planejamento não exista ou que o planejamento do outro seja tão robusto que você não consiga perceber o quanto aquele ponto no plano dele se conecta com uma coisa muito mais profunda que está por trás. Então, a nossa ideia aqui, ela vai desdobrar um plano de ação. Nós vamos sim, literalmente, estabelecer causas que nós vamos produzir para a gente conseguir chegar no lugar que a gente quer. Mas essas causas, elas podem parecer para os outros uma coisa muito simples, quando na verdade ela está totalmente conectada a um planejamento muito bem estruturado. O que nós vamos fazer agora é um planejamento muito bem estruturado. Para a gente fazer esse planejamento, a gente precisa entender o seguinte, olha, primeiro, como eu desperto o desejo das pessoas que estão envolvidas no meu cenário de vida? Depois, como eu estabeleço limites? E aí sim, eu produzo o meu plano. Aí sim, eu produzo a minha ideia em coerência, em harmonia com quem eu quero despertar, com os limites que eu vou estabelecer, e aquilo sim vai ter uma profundidade que vai resultar numa coisa que talvez seja muito simples para quem está olhando, mas no fundo, é uma coisa robusta que vai te levar exatamente para o lugar que você quer. Quando a gente às vezes copia uma pessoa, a gente não sabe de onde ela veio, a gente não sabe para onde ela está indo, por que ela está fazendo aquilo. A gente não é capaz de identificar se o que ela está fazendo está indo bem ou se está indo mal. Então, como ela está fazendo, a gente copia. Só que isso é uma grande cilada. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Quando você estrutura um planejamento, você vai chegar no lugar que você definiu, de diferentes formas. A matemática mostra isso pra gente, tem inúmeras formas de você resolver o mesmo exercício. Mas se você não fizer da forma certa, e algumas possibilidades estão disponíveis ali, você nunca vai resolver o exercício. E é a mesma coisa, se você sair com vários planos, você nunca vai conseguir atingir o seu resultado. Um planejamento, ele pode ser elaborado de diferentes formas. É por isso que você vai ver uma pessoa dentro da rede social crescendo fazendo live. Você vai ver outra pessoa na rede social crescendo, ela não faz live. Você vai falar, ué, mas é a live que cresce ou não é a live que cresce? No fundo, o que faz a gente crescer na nossa vida e desdobrar as coisas grandiosas é um planejamento. É uma coisa que conecta com a essência dos seres humanos que estão envolvidos dentro desse processo. E o marketing, em essência, ele é isso. Ele é entender o comportamento do consumidor, ele é entender o comportamento daquela pessoa como uma pessoa complexa, da mesma forma que eu sou complexo e você também. Então, se você começar a perceber a riqueza que existe por trás disso daqui, você vai começar a desfrutar de uma coisa muito poderosa. Eu tenho certeza que o seu plano vai ser original, único e que ele vai dar certo. Por quê? Porque ele está conectado a um planejamento muito maior. Despertar o desejo do outro é você atrair o outro. É você saber que dentro do esforço colaborativo, nada vai funcionar se as pessoas não colaborarem com você. Se você entende sobre você, se você tem precisão no domínio da sua energia, é muito fácil você conseguir interagir com as outras pessoas. Se dentro de você não consegue dominar você, naturalmente as suas relações serão caóticas. Simplesmente porque você não domina a energia e aquilo está representado na sua relação com o outro. Quanto mais a gente consegue dominar a nossa própria energia, maior será a nossa capacidade de entender como contribuir com o outro. E dominar a energia do lado de fora, do lado externo. Isso é despertar o desejo no outro. E é por isso que agora nós vamos fazer um grande planejamento para a gente conectar esses três passos. Despertar o desejo no outro, estabelecer limites e dizer não e criar uma ideia lapidada. Quer dizer, um plano estratégico que deriva de um planejamento estratégico. E agora, pode pegar papel e caneta na mão, nós temos um grande trabalho para fazer. Nós vamos começar o nosso planejamento estratégico. Planejamento que vai conduzir a gente até o cenário de vida que a gente realmente quer. Tem muitos pontos que a gente vai abordar com vocês aqui, interessantíssimos sobre despertar o desejo do outro. E eu quero que isso sirva como um guia. A nossa intenção aqui não é dizer para a Joana como é que ela faz para atrair o João, ou como é que o João faz para atrair a Maria. A nossa ideia não é exatamente essa. A nossa ideia é trazer para vocês, assim como a gente utiliza na nossa vida, princípios para que a gente consiga pensar em cima disso e ver exatamente aonde a gente está errando. E por que a gente quer trazer essa base de conhecimento que está relacionada ao outro, relacionada aos outros seres humanos, para cá? Porque senão as nossas ideias vão falhar. A gente está falando de entender o comportamento humano. Isso é marketing. Um ponto muito importante quando a gente está falando de despertar o desejo do outro é a gente entender que o caminho nunca ou quase nunca vai passar por a gente correr atrás do outro. Talvez por a gente mostrar que aquilo ali está disponível quando o outro já está muito interessado. Talvez colocar aquilo, é como se você, sabe quando as pessoas querem muito que você faça uma coisa, imagina aí que você tá, sei lá, você cozinha muito bem, tá? Você faz doce bem pra caramba e tal. Aí a tua vizinhança inteira já tá falando assim, fulano, pelo amor de Deus, você precisa fazer doce pra vender, porque eu quero comprar o teu doce. E eu vi isso na minha mãe a vida toda, todo mundo falava, mãe, você precisa fazer esses doces pra vender. A vizinhança dela, as pessoas que trabalhavam com ela, veja o primeiro movimento, as pessoas se interessaram. Ela vai ali e coloca aquilo disponível. Mas já tem uma procura porque ela, de alguma forma,
conseguiu despertar o desejo de quem cercava ela. Então, a coisa, quando a gente tá falando de despertar o desejo, começa dentro da gente, começa na gente. Tudo começa na gente, e vocês já sabem disso. Tudo é um esforço colaborativo. Mas a forma como a gente se trata, se cuida, se lapida, vai ser fundamental para despertar o desejo de quem está do lado de fora. Eu chego ali na minha rede social, vejo várias pessoas, a gente tem muitos contatos, isso é muito incrível, mas eu vejo muita gente perguntando isso. Ah, eu não tô conseguindo despertar o desejo de fulano. Eu vou precisar necessariamente parar e olhar pra mim. É aquela velha história da borboleta. Eu não vou correr atrás da borboleta, eu preciso cuidar do meu jardim, a borboleta vai vir naturalmente. Quando o jardim ele tá muito bem cuidado, quando tem as flores que realmente interessam aquela borboleta, a gente via muito isso, né, no nosso jardim. Botava ali as flores, brotavam, o que que acontecia? Pshum, vinha. Por quê? Porque a gente tava cuidando do jardim, a gente adubava, a gente entendia sobre o jardim, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que sacava muito daquilo ali, então ele deixava aquilo ali impecável. O que que as borboletas vão fazer? Elas vão vir. Você sabe que elas vão vir. Por quê? Porque você vai até elas, você vai até o jardim quando o jardim tá muito bonito. Entende? Então, quando você tem alguém que tem determinadas características que atraem você, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre quem tá no nosso cenário de vida, enfim. Quando você tem alguém que tá lapidado, bem cuidado, de diferentes formas, no emocional, na forma como lida com as coisas, na forma como se porta, na forma como se veste, no que faz, nos interesses, o que que você faz? Você naturalmente você olha para aquilo ali, aquilo te chama a atenção. E a gente vai tratar de diferentes formas em relação a isso. Mas o primeiro ponto de vocês entenderem é que aqui, quando a gente tá falando de despertar o desejo do outro, a gente não está falando de correr atrás. A gente não está falando de entupir o outro de mensagem. A gente não está falando de ficar gritando na internet que o nosso produto está em promoção. A gente não está falando de abaixar o nosso preço ou o nosso valor porque as pessoas não estão vindo até a gente. A gente não tá falando de você ficar fazendo remarketing. Pelo amor de Deus, eu vi que você entrou na minha página e não comprou o meu produto. Ela não comprou o seu produto. Ele não comprou o seu serviço. Ele não quis você para estar ao lado dele. Ou ela não quis você para estar ao lado. Então, não adianta você forçar, porque ela já não quis, a pessoa já negou, ela já entrou. E isso serve pra mim, isso serve pro Cadu, isso serve pra todos nós. Se a pessoa entrou ali no meu Instagram, ela não me seguiu, ela não teve interesse. E eu não vou aparecer pra ela e dizer: oi, eu vi que você entrou no meu Instagram e não me seguiu, por que que você não clica aqui e me segue? Não vai funcionar, porque ela já viu aquilo ali. Então não é sobre correr atrás do outro nunca, a não ser quando, aí a gente não tá falando de correr atrás do outro, a gente tá falando de colocar algo disponível quando já há um interesse. Então é óbvio que você vai sim ter que fazer sua venda, é óbvio que você vai sim ter que tornar o seu produto disponível, é óbvio que você vai sim ter que mostrar que você está disponível. Isso é a ponta do iceberg. Mas antes disso precisa haver um interesse, senão a gente vai ficar dando com a cara na porta. Então se o cara entrou ali e não me seguiu, bom, o que que eu preciso fazer pra que da próxima vez que ele clique aqui, seja irresistível pra ele ficar? Ele realmente queira permanecer. E a gente tá falando de marketing, mas se vocês pararem pra prestar atenção, a gente também precisa usar o marketing de uma certa forma, quer dizer, usar esses princípios para ter pessoas na nossa vida, sejam amizades, relações amorosas, seja a nossa família, os nossos filhos perto da gente. Olha como essa relação com o filho, ela costuma ser assim, onde a mãe fica forçando: por que que você não quer ficar comigo na frente dos seus amigos? Por que que você tem vergonha de mim? Por que que você não deixa eu te levar na escola? Por que que... Correndo atrás do filho o tempo inteiro. Por que que você não me dá valor? Eu sou sua mãe. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Como é que eu faço com que o meu filho queira estar perto de mim? Como é que eu sou agradável ao ponto do meu filho se interessar? Do meu filho ter admiração por mim? Então, não é sobre correr atrás. É sobre a gente conseguir se trabalhar para despertar o desejo das pessoas que estão envolvidas.